Veja no ICL Notícias, segunda edição. 2 filhos, 2 medidas. Mídia tradicional explora a investigação contra filho de Lula e abafa caso Bolsomaster. 01 meteu o louco. Flávio Bolsonaro diz que já prestou conta sobre Dark Horse e diz que o caso é página virada. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, já começou. Estamos ao vivo em todos os nossos canais. Hoje é quinta-feira, dia 20 de agosto de 2026. Já foi dada a largada no começo dessa semana e a política está fervendo. Está a todo vapor, a gente tem muito assunto para discutir nessa tarde, nessa quinta-feira. Hoje estou ao lado, eu, Gabriela Varela, ao lado de Chico Sá e Pedro Costa Júnior. Boa tarde para vocês, meus queridos. Boa tarde, Gabi, querida. Boa tarde, Chico Sá, o maior brasileiro de todos os tempos. Isso é que eu gosto de ouvir. Boa tarde a todos, vamos embora. Vamos embora, Chico, porque agora você está deixando sua marca todo início de programa, a gente já começa com tudo. Caramba, rapaz, isso aqui é moral. Olha, a ideia do Flávio Bolsonaro de ir para as ruas, seja em Copacabana, em BH, mesmo com o Nicolas Ferreira, ou hoje aqui em São Paulo, não tem sido das melhores, viu, Pedro? Tá? Não é uma boa ideia. Hoje, a recepção à comitiva do candidato do PL na zona leste de São Paulo, lá no fundão da ZL, o país da ZL, né? Precisamente em São Miguel Paulista, ali reduto nordestino em São Paulo, foi assim, um cartão de visitas ao contrário para mostrar que não terá vida fácil Flávio Bolsonaro na sua campanha de rua. Houve um protesto ali veemente, né, atingindo não só o Flávio Bolsonaro, mas também o Tarcísio de Freitas. Até se a gente pegar as bandeiras a partir das faixas, do que se levou de protesto, das palavras de ordem, era meio a meio. Meio Tarcísio, meio Flávio Bolsonaro. Mas a receita é a mesma, né? É a receita desse neoliberalismo do arroxo, do pedágio alto, como mostravam uma das faixas, e um indicativo muito forte para o Tarcísio, que imaginou que não deveria passear muito com o Flávio Bolsonaro, principalmente na região metropolitana de São Paulo, e estava certo. Estava certo. Ele sentiu que pode até levar prejuízo para a candidatura do Tarcísio, que lidera a corrida aqui, a corrida estadual. Então, eu creio que depois desse retrato de hoje, da gloriosa ZL paulistana, o Tarcísio vai retomar a sua ideia inicial de só andar na péssima companhia do Flávio Bolsonaro no interior de São Paulo, onde ainda existe, que as coisas podem mudar, ainda existe assim, um apoio meio nostálgico em torno do pai. Não o governo do pai não ajudou nada o interior de São Paulo, mas naquela ideia malucada, delirante do mito Bolsonaro. Então, prova que Tarcísio estava certo, andar com Flávio Bolsonaro na região metropolitana de São Paulo não é um bom negócio, viu, Gabi? Chico, só para fazer uma conta rápida aqui, mas a gente teve o primeiro ato de campanha do Flávio Bolsonaro lá em Copacabana esvaziado, muito esvaziado em comparação com o que os bolsonaristas já colocaram naquela mesma região. Também em BH, esvaziado, os aliados do Flávio Bolsonaro tentaram dar uma amenizada, falaram, não é bem assim, foi esvaziado, basta olhar as fotos. E agora também os protestos
contra o Flávio Bolsonaro em São Paulo, na minha amada Zona Leste, também respondendo ao Flávio Bolsonaro. Não deixou, ele sai do carro ali com a tropa e a recepção já é a mais calorosa do mundo. Só que não, né? É ali um protesto com força. Eu creio que isso vai marcar a trajetória, o roteiro de Flávio Bolsonaro, não só aqui em São Paulo. Eu acredito que até no Brasil inteiro o tom vai ser esse. Exatamente, Chico. É o que a Gabi lembrou bem aqui nesse retrospecto, né? Vamos lembrar que no dia mais importante dessa corrida, que foi o lançamento da política oficial, né? Dali tá valendo. O presidente Lula reuniu aqui na Vila, né? Na Vila Euclides, como disse o Mano Brown. É preciso voltar para a base, ele voltou para a base. E o estádio estava completamente abarrotado, né? Eu estava lá, a Gabi estava lá, não cabia uma alma viva lá, né, Gabi? Mais do que já estava. Estava completamente abarrotado. Ao passo que em Copacabana, além de estar esvaziado, não teve o apoio no palco dos principais aliados e apoiadores do Flávio Bolsonaro. Não estava lá Michele Bolsonaro, que é crucial nessa eleição se o Flávio quiser alcançar o voto das mulheres, que ele tem dificuldade para entrar. O que a Michele estava fazendo, eu me pergunto, Chico, num domingo à tarde, mais importante do que estar ao lado da candidatura oficial do PL, do filho do presidente Bolsonaro. Ela já deu várias desculpas, né, Pedro? Já deu várias desculpas. Que tinha que preparar almoço, exatamente. Tinha que ficar com o Jair, né? Nunca dá para ela. Exatamente. A Michele não estava lá, o Tarcísio não foi. Que é o grande ganhador de votos aqui de São Paulo. Campeão, o governador campeão de votos. Mas parece que está fugindo do cara. Exatamente, está fugindo. O Nicolas não foi, Chico. O Nicolas Ferreira é o deputado mais votado do Brasil. Ele também não foi. Qualquer manifestação que a gente via aqui, na Paulista, antes, no Rio, o Nicolas estava lá. Vinha todas. O mais impressionante, não estava lá Silas Malafaia. Silas Malafaia é o sujeito que organiza essas manifestações. Ele que aluga os carros elétricos, que vão lá em Copacabana, na Paulista. E ele não estava lá. Então, um esvaziamento total e completo. É preciso lembrar também que ele tinha feito uma estratégia de juiz de fora, de emular ali algo que foi, né, quando o seu pai se torna um mito, um herói, enfim, e aquilo não dá certo. Não tem a visita dele em Juiz de Fora. Em Minas Gerais, as cenas são lamentáveis, né, completamente esvaziado, como lembra a Gabi, e ele também não tem apoio mesmo do Centrão. Os principais partidos do Centrão declaram neutralidade, mas quem apoia Flávio Bolsonaro, esse é o grande apoio principal que ele tem, quem apoia incondicionalmente o Flávio Bolsonaro, Chico Sá e Gabi, é a Faria Lima, é o capital financeiro. Veja o que está acontecendo nos jornais dessa semana toda. Nós estamos entrando num clima de terrorismo fiscal, de pânico fiscal, que não se justifica. Porque o projeto da Faria Lima é o projeto de desmantelamento do Estado, que quem representa isso é o Flávio Bolsonaro. É implodir as nossas políticas públicas para eles porem a mão em tudo. Como diria a Hannah Arendt, Chico, a Faria Lima, né, esse mercado, eles têm um apetite pantagruélico. O que é esse palavrão? Pantagruélico vem lá do Pantagruel, da mitologia grega, que é um monstro com uma idiosincrasia que quanto mais ele comia, maior era o apetite dele. A Faria Lima funciona assim. E quanto mais ela devora, quanto mais ela tem, mais ela quer ter. Não é que ela é insaciável, ela aumenta à medida que ela vai devorando. Então, essa gente está com ele, é isso que a Débora Maganha nos desvenda aqui todas as manhãs, brilhantemente. Perfeito. Eu vou aproveitar essa fala para chamar aqui a nossa enquete, que já está disponível para quem nos acompanha. Qual é o maior mico de Flávio Bolsonaro nessa campanha? Você já pode votar, você que está nos acompanhando pelo YouTube, no nosso chat. O ato esvaziado em Copacabana, esse que a gente comentou aqui, protestos em visita a São Paulo ou ainda o palanque com o Nicolas Ferreira em Minas Gerais. Esse resumo todo a gente já deu aqui, né? O cenário, já deu para dar um overview do que está acontecendo com o Flávio Bolsonaro nesse momento, mas parece que realmente nem os aliados que querem estar do lado dele na foto estão aliviando para ele. Não é bom negócio, viu, Gabi? Fotinha ali com ele, aquela selfie de campanha com o Flávio não é bom negócio. Vamos seguir aqui chamando a nossa Cristina Serra. A Cris está aqui com a gente de novo nessa quinta-feira. Cris, boa tarde para você. Oi, boa tarde, Gabi, Pedro, Chico, todo mundo que está aqui com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Cris. Essa correta. Essa é. Ô, Cris, a gente estava aqui falando do Flávio Bolsonaro, né? E hoje ele fez, assim, usou uma estratégia que é muito comum na extrema-direita, né? Que se chama meter o louco. A gente vê o Trump fazendo isso, né? O Milley, enfim, outros personagens aí.
Mas o Flávio Bolsonaro, como a gente estava contando, estava numa agenda aqui em São Paulo, né, na Zona Leste, e ele foi questionado sobre o destino. Olha só, ele foi questionado. Importante aqui, né, trazer essa atualização. Pelo menos, começou a primeira vez na campanha que aparece um filho de Deus iluminado, um repórter, e faz uma pergunta a Flávio Bolsonaro sobre o rolo do Banco Master. Perfeito. Por favor, Gabi. É isso, exatamente. Mas aí ele foi questionado, né, sobre esse dinheiro ali do Daniel Vorcaro para a produção do filme. E ele tinha prometido amanhã 100 dias dessa promessa. Hein? Então, lembrando, vamos ficar de olho até amanhã se ele não vai divulgar esses documentos, eu aposto que não. Ele tinha prometido prestar todas as contas e tal, divulgar esses documentos em 30 dias, amanhã 100. Agora, em agosto, ele simplesmente respondeu que já esclareceu tudo. Vamos ver aqui na tela. A gente vai trazer exatamente a frase do Flávio Bolsonaro. Quem tem que dar a explicação é o Lulinha. Claro que ele ia puxar ali para tudo que a imprensa está colocando, né, em relação ao presidente Lula e ao entorno. Por que ele quer que o futuro dele esteja na Suíça e não está aqui no Brasil? Então, da nossa parte, está tudo página virada. É como se, assim, olha... Então, é isso que ele está dizendo, inclusive para o eleitor dele, que ele não tem que esclarecer nada, que a página está virada. Só para esclarecer para as pessoas que estão nos acompanhando, ele citou ali a Suíça, né? Porque não é que o Fábio Luiz está na Suíça, é porque o Flávio está fazendo alusão a um diálogo, né? Que o Fábio Luiz teve com a lobista, a Roberta Luxinger, e que ela falava que o destino dos dois era a Suíça, né? Num dos diálogos ali que foi vazado, Cris. Gabi, a gente fala meter o louco aqui brincando, né? Mas de louco ele não tem nada. Isso é estratégia pura de campanha, né? Não responde à pergunta que foi feita. Ele não apresentou prestação de contas nenhuma. Ele se refere a uma prestação de contas que aquela personagem do caso Master, aquela Karina, não lembro agora o sobrenome dela, ela apresentou uma prestação de contas mequetrefe, que também não esclarece nada, que tem contradições com o que o próprio Flávio Bolsonaro já disse outras vezes. Então, nada foi esclarecido. E assim, Gabi, como num passe de mágica, o assunto Vorcaro sumiu do noticiário, né? Sumiu dos grandes jornais, das TVs, das rádios, né? Você só ouve hoje em dia se falar dos casos, das acusações que envolvem o filho do presidente Lula, Fábio Luiz, que quero chamar a atenção para um detalhe, e a gente sabe que o diabo mora nos detalhes. Você vê como o Flávio Bolsonaro se refere ao filho do presidente Lula como Lulinha. Se você pegar toda a imprensa, nossa imprensa hereditária, como diz o Chico Sá, né, a palavra Lulinha, ela é agora uma constante. Então, Vorcaro desapareceu, né, o escândalo do Banco Master desapareceu, os vínculos de Flávio Bolsonaro e da família Bolsonaro com Daniel Vorcaro sumiram, como num passe de mágica, e agora só se fala das acusações envolvendo o filho do presidente. Então é Lulinha, 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 piscando no noticiário, né, como se não houvesse outro assunto, né? Então isso é estratégia, sim, de campanha, estratégia discursiva para colar o assunto, o tema corrupção na campanha do presidente Lula. Então, isso que a gente precisa entender com todo cuidado, até para a gente não reproduzir, né, essa estratégia e ser crítica a ela, né? Mas é disso que se trata. O Flávio Bolsonaro está fazendo exatamente isso, usando estrategicamente esses temas que envolvem Fábio Luiz, usando este termo que toda a imprensa está usando, e isso, eu vejo nisso claramente, né, uma repetição de estratégias discursivas que foram usados na Lava Jato, com os resultados terríveis para o país que todos nós sabemos e conhecemos. Olha, você pega o Grupo Globo, por exemplo, para citar apenas uma dessas casas aí, que é a que Cris se referiu,
E a produção de texto, seja com o que for, apenas com a obrigação de ter a palavra Lulinha, é impressionante. Eles estão produzindo em série, assim, é uma usina que sai cuspindo ali a palavra Lulinha, 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 Lulinha e a mansão, Lulinha e não sei o quê. Pouco importa se tem alguma ligação para valer. Pouco importa o fato. Inclusive um verbo que eu prestei muita atenção que eles estão usando, contrato da lobista do caso Lulinha previa, então, assim, corrupção pelo verbo prever, a corrupção no ponto futuro. Então, a palavra Lulinha indica que haveria uma corrupção adiante, mesmo que ela não tenha acontecido. Então, tá um festival, é uma produção assim, em série, aí, mansão onde o Lulinha passou, só falta colocar aquela, igual o Caetano, Lulinha estaciona no Leblon. Daqui a pouco vai ter, Lulinha estaciona no Leblon. Não duvide, não duvide. Porque ou estaciona lá na Polenta, daquele restaurante da Polenta que o Lula gostava de ir, no Frango com Polenta lá de São Bernardo. Porque é um festival apenas com esse propósito, engrossar ali o caldo, produzir uma massa de matérias com esse nome, para que seja reproduzido em campanhas, para que vire esse festival. Retomaram, inclusive, os mesmos repórteres, que são a cara da Lava Jato, eles estão de volta porque eles verbalizam de uma maneira a lembrar a Lava Jato. Os repórteres de Brasília que faziam a Lava Jato estão de volta. Então, há uma ideia de repetir um pouco a Lava Jato com essa história do Lulinha. Eu nem acredito, Cris, que a Globo esteja com a candidatura Flávio ainda, porque a gente sabe que a Globo demora um pouquinho, mas no mínimo é para enfraquecer e para ter o Lula, mesmo vitorioso, mais fraco e na mão desse mercado aí, Pedro, que você citou, a Faria Lima. É isso. Agora, com certeza. E só para juntar aqui as pontas, justamente para ter um Lula mais enfraquecido, para que seja submetido, para tentar submetê-lo ao austericídio fiscal. Isso que o Pedro estava falando há pouco. E quero chamar, por último, a atenção para um detalhe. Fábio Luiz não é conhecido na sua família como Lulinha. Esse não é um apelido, se dissesse assim, mas ele é tratado assim na família, ele é conhecido desta forma. Exato. Não é um apelido de família. Isso foi inventado, fabricado pela imprensa, que fica martelando agora, todo dia, né, esse nome para vinculá-lo ao pai, como você disse, Chico, numa verdadeira usina, né, fábrica de matérias, né, fazendo todo esse esforço para vincular as acusações que envolvem o filho ao pai, sendo que o pai já disse com todas as letras que o filho dê as explicações que tem que dar. Então, é disso que a gente está falando. Quer dizer, um termo fabricado, uma espécie de alcunha para tratar de antemão o filho do presidente como um criminoso, mesmo que nada tenha sido provado contra ele. Ô Pedro, eu posso trazer uma informação para te passar a palavra? Porque eu acho que corrobora com isso que todos já colocaram aqui, mas é que saiu uma notícia, veja só, né, como é o oportunismo também em cima disso, de que tem um senador, que é um senador do PSD, que é o Carlos Viana, mas um senador bolsonarista, que começou a recolher assinatura para instalar uma CPMI a respeito do Fábio Luiz, né? Então, ele presidiu o colegiado do INSS e está defendendo que tem fatos novos que precisam ser investigados. Então, está usando o Congresso para isso também, né? Isso. Olha, a Cris, ela levanta o ponto, ela vai desvendando ali já no começo, né? Quer dizer, isso é uma estratégia da extrema-direita, eles fazem isso, fazem há muito tempo e fazem com excelência. Isso é preciso ser reconhecido. E, ao mesmo tempo, isso entra no bojo do que o Chico vem dizendo de uma Lava Jato 2.0. Né? Essa estratégia de vazamento seletivo, isso é uma estratégia. Tá certo? É isso que está alimentando a campanha do Flávio, Chico. Por que não solta tudo de uma vez? Porque você tem que produzir a novela. Né? Qual é a principal novela do Brasil, pessoal, na história do Brasil?
Aqui os nossos noveleiros da bancada podem pensar que foi Saramandaia, podem pensar Roque que foi a Rainha da Santeiro. Sucata, não é isso? Roque Santeiro. O João César Castro Rocha, nosso professor, desvenda. A maior novela da história do Brasil foi o Jornal Nacional desde a Lava Jato, com aqueles tubos, horário, boa noite, para começar, dinheiro vazando para tudo quanto é lado, dinheiro, né? os dutos, o petrolão e vazamentos seletivos. Porque o vazamento seletivo é que alimenta o capítulo de amanhã. Então, tão certo como o sol do meio-dia, tão claro como o sol do meio-dia, amanhã vai ter novos vazamentos. Sim. Isso é uma estratégia que vai durar, vai perpetuar até as eleições, que faz parte exatamente dessa ideia de poder dar mais espaço ou pressionar mais o governo Lula, inclusive se ganhar, para poder se submeter a esse austericídio sem limites do mercado financeiro. Veja o nosso ministro da Fazenda hoje, o Dario Durian. Com quem ele está se encontrando hoje, Chico? Ele está se encontrando com os maiores representantes desse capital. Então, ele tem que ir, ele tem que fazer o jogo. Nós estamos na campanha, mas ele está lá com o senhor Malan e com o senhor Armínio Fraga, ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central, das taxas de juros mais altas da história do Brasil e uma das maiores da humanidade. Quer dizer, tem que tomar cuidado para não levar o abraço de urso, que é uma estratégia desse mercado também lá, né, Chico? Mas é para pressionar. Então, veja, está tudo muito conectado com essa lava-jato que vai ser alimentada até o final e as organizações Globo, que você cita, né, muito bem, as organizações Marinho têm um papel central. Só para dar um dado aqui, né, você pega a cobertura do Fantástico de domingo, da abertura dos lançamentos das campanhas. Eles deram os mesmos 10 segundos para Lula, para Flávio e para Augusto Cury e não contextualizaram. Quer dizer, eles pegam uma imagem do Lula falando alguma coisa lá na vila, pegam uma imagem do Bolsonaro lá em frente, em Copacabana falando, mas não tem um contexto. Olha, essa aqui estava cheio, essa aqui estava esvaziada, é a mesma medida que eles dão para Renan, para Augusto Cury. Então isso é uma estratégia e isso vai perpetuar até a campanha. Importante você ter puxado isso, Pedro. Já vou aproveitar aqui, a gente vai recordar uma coluna do Cris que é muito atual, mas antes disso, falando da cobertura jornalística também, das investigações envolvendo o Fábio Luiz, hoje saiu a notícia de que a Procuradoria-Geral da República defendeu que os inquéritos contra ele sejam encaminhados para a primeira instância, né? O que a PGR alegou ao ministro André Mendonça, do STF? Que não há elementos que indiquem a participação de pessoas com foro privilegiado no caso que envolve a venda dos medicamentos à base de canabidiol ao Ministério da Saúde. Aliás, o Fábio Luiz, ele entrou com um processo contra o Flávio Bolsonaro por causa de um vídeo de campanha, né? Que relaciona o caso dele com suspeita de desvio do INSS. O Flávio divulgou um vídeo que foi feito ali por inteligência artificial. Ele está usando muito, né, o recurso da inteligência artificial. Mas que simula ele mesmo pilotando ali uma aeronave. Ele estava numa missão para localizar o Fábio Luiz, né, o filho do presidente Lula. E esse vídeo chama o Fábio de suspeito de ter roubado milhões de idosos no Brasil. E aí, Cris, que eu falei sobre resgatar uma coluna sua do passado, mas que é muito atual. Essa que tem o título A Praga do Jornalismo Lavajatista, que você escreveu em fevereiro de 2021, lá na Folha de São Paulo. Explica muito sobre a nossa situação agora em 2026 também, né? Muito, é isso que eu estou falando. A gente tá vendo agora nessa campanha o padrão de, entre aspas, cobertura jornalística da Lava Jato se repetir agora, né, com os vazamentos seletivos, transformar isso numa novela com vários capítulos, né, fazer, entre aspas, jornalismo investigativo com base apenas em vazamentos, né, de autoridades que estão envolvidas na investigação. Quer dizer, o jornalismo abre mão de fazer a sua própria investigação, como abriu mão na época da Lava Jato, e agora abre mão também, né, para se colocar inteiramente nas mãos desses investigadores, que a gente sabe que a Polícia Federal tem suas facções internas também, tem seus interesses. Então, o que a gente viu na Lava Jato não foi jornalismo investigativo e o que a gente já está vendo agora também não é jornalismo investigativo. Até porque, Gabi, para juntar as pontas aí com essa notícia importante que você trouxe, né, de fato, não tem nenhum sentido essa investigação que envolve Fábio Luiz ser no Supremo Tribunal Federal,
porque todas essas histórias, essas pontas soltas aí onde o nome dele aparece, né, nessas histórias não tem autoridade com foro privilegiado, né, com prerrogativa de foro, para que o caso esteja no STF. Não tem. Por isso, faz todo sentido a decisão, a recomendação da Procuradoria-Geral da República, né, a recomendação de remeter, então, essas suspeitas, né, vagas, por sinal, vamos deixar isso bem claro, remeter isso para a primeira instância. E com um detalhe muito importante, né? Novamente, o diabo mora nos detalhes. E para juntar também com o que você falou sobre o vídeo. No vídeo, o Flávio Bolsonaro fala uma mentira, dizendo que o Fábio Luiz está envolvido no escândalo lá do INSS, que de fato prejudicou milhões de pessoas. Não, isso é mentira. O nome dele não aparece nisso. O que aconteceu é que nessa investigação, com quebra de sigilo telefônico, etc., o nome dele começou a aparecer numa outra história, aquela que envolve o tal careca do INSS, mas aquela da tentativa de fazer medicamentos à base de canabidiol, e ali ter um tráfico de influência para que alguém internamente, né, tramitasse essa demanda dessa empresa para fazer esses medicamentos à base de canabidiol. Ou seja, uma história enrolada, mas que não tem, e isso é fundamental esclarecer, não tem nada a ver com aquela fraude na Previdência, que aí sim, né, para a gente recolocar os pingos nos is, começou no governo Bolsonaro, né? Isso sim precisa ser dito, que essa fraude contra os aposentados do INSS começou no governo Bolsonaro e foi investigada durante o governo Lula. Então, a extrema-direita faz isso, ela pega, bota tudo num bolo só, do interesse dela, que pareça que nós estamos num mar de lama, num mar de corrupção, né? E aí eu, Flávio Bolsonaro, sou o candidato antissistema, né? Essa é a base do discurso dele. Então é isso, dá um trabalho tremendo desmontar essas estratégias discursivas, mas a gente precisa fazer isso para que a população, os eleitores, não sejam enganados, né? Ludibriados por esses pilantras da extrema-direita. É isso, Cris. Perfeito. Fechou com chave de ouro, eu diria. Eu recomendo a todo mundo que leia esse artigo da Cris para entender, né? Fazer esse eu reli hoje, um manual para cobertura eleitoral. Manual de jornalismo. Para saber, principalmente você, jovem jornalista, leia esse artigo da Cris. Obrigada, Cris. Sempre bom ter você aqui com a gente. Obrigada, gente. Eu adorei que vocês trouxessem à tona esse artigo. Eu já estava ali, já não lembrava dele, mas é muito pertinente. Que bom. Obrigada. Muito importante demais. Boa noite, querida. Vamos trazer as informações aqui, as últimas informações no nosso N2. Vem aí, Bruno Concílio. Boa tarde para você. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Pedro. Vamos começar com a reação do ministro da Fazenda de Lula sobre as propostas de Flávio Bolsonaro. Hoje, o Dario Durigan criticou o plano da campanha do PL de criar um conselho de governança fiscal unindo executivo, legislativo e judiciário. Ele disse o seguinte, abre aspas, como o Flávio propõe isso se todo dia a gente está vendo ataque aos outros poderes e desrespeito institucional? Isso é balela, não é crível. A solução vai ser a família Bolsonaro discutindo com o Supremo e entrando num acordo sobre responsabilidade fiscal? Agora, embora a proposta de um conselho de governança fiscal não conste no programa oficial da campanha do PL, a coordenadora econômica da campanha, Daniela Marques, tem dito que a solução para o problema fiscal é a harmonia entre os três poderes. Agora vamos de Pablo Marçal. Hoje o TSE decidiu por unanimidade impedir o candidato do PRTB à presidência da República de acessar recursos dos fundos eleitoral e partidário. Também proibiu a participação do empresário em programas eleitorais no rádio, na televisão e em debates. O pedido foi apresentado pelo Ministério Público Eleitoral, que questiona a regularidade da candidatura. O Supremo ainda não decidiu se Marçal poderá disputar a eleição presidencial, já que ele tem uma condenação que o torne inelegível até 2032.
Mesmo assim, o Marçal ativou uma chave Pix e passou a pedir dinheiro para financiar a candidatura dele. Que cara de pau, né? O cara é especialista em tirar dinheiro dos outros. Agora, para fechar, a PF deve concluir o inquérito sobre a fraude do Banco Master às vésperas do primeiro turno da eleição deste ano. A apuração é do Gustavo Uribe, da CNN. A expectativa era de que a apuração fosse finalizada ainda nesse mês, mas os pedidos da defesa para adiar o depoimento dos investigados Augusto Lima, Jacques Wagner e Daniel Vorcaro atrasaram a conclusão. É com você, Gabi. Obrigada, Bruno Concílio, pelas informações, que volta ao longo deste programa. Vou aproveitar também para já puxar aqui uma super aula para te ajudar a proteger o seu patrimônio. Todo mundo quer, né, Chico? Para você não sair por aí dando pix pro Pablo Marçal. Bem lembrado. Olha, o sujeito chega em casa... Ou para a extrema-direita, né? Tem outros também que pedem. Por mais que ele tenha um dinheiro e ele passa um pix pro Pablo Marçal, essa criatura não está fazendo merecer o que Deus deu a ele, o presente de estar sobre a terra, né? É isso. Não dá, né? Não quero eliminar ninguém, mas, poxa, agradeço a Deus estar por aqui. Passar um pix para um milionário picareta, pô. Para você não cair nesse Desculpa, tipo de golpe. te atrapalhei? Não atrapalhou nada. Você, na verdade, deixou muito didático, Chico. Qual é o guia que a gente vai trazer aqui, que o Edu Moreira vai trazer, o guia do investidor para as eleições de 2026? Quer dizer, está muito conectado o cenário econômico com o político, a depender do resultado nas urnas, e é claro que também isso tudo afeta o cenário econômico, né? E aí você vai aprender a navegar aí nesse mar com mais segurança pelos próximos anos. Olha, eu já me utilizei muito bem desse guia, porque eu sou um analfabeto financeiro praticamente, né? O que eu já perdi dinheiro na mão de... Sabe aquele gerente que dá uma cantada ali? Coloca aqui nesse negócio aqui, plano de capitalização. É o que mais tem, né? Aí eu vou lá e... Ali para ser agradável com o gerente, bota uma mixaria. Mas a gente não deve cair nesse tipo de truque, né? Porque o destino disso é lucro de banco. Então, esse guia é importantíssimo nesse sentido. É um letramento financeiro. Total. Exato. É um letramento. Exatamente. Aí, anota na sua agenda, dia 27 de agosto, 8 horas da noite, vai ter a nossa aula. Dia 27 de agosto, é mais conhecido como quinta-feira que vem. A gente normalmente tem as nossas aulas às quintas-feiras, né? E aí, quem se inscreve nessa aula recebe também uma planilha de planejamento financeiro, né? Para você ter realmente as ferramentas para dar o seu primeiro passo aí no controle das suas finanças. Vai em icln2.com.br ou aponte seu celular aqui para a tela nesse QR Code para você, aqui, seu QR Code aqui, para você poder garantir a sua vaga para essa aula que é gratuita. E seguimos por aqui falando em golpe, né? Tem outros tipos de golpe aí que o pessoal pode correr o risco de cair, né? Ah, a gente tem meu que fazer Deus aqui do o céu. nosso serviço de alerta. Vamos para o nosso próximo destaque. Eu reservei aqui um espaço para falar dos clones eleitorais. O que é isso, né? A gente tem 29 candidatos usando o sobrenome Bolsonaro e 12 usando o nome de Lula nessas eleições, um levantamento que foi feito pelo Metrópolis. Esse é o mais atualizado, tem outros também da imprensa. E eu separei alguns principais aqui. Tem uma figura do Mato Grosso, essa aí, Bolsonaro da Shopee, que é um pecuarista. Vamos tentar, né, chegar até o final desse radar sem perder tudo. Esse é um pecuarista, o Vilmar Rigo. Ele está concorrendo ao deputado federal e usando esse nome aí, Bolsonaro da Shopee. Esse eu até que achei parecido mesmo. Mas assim, convenhamos, né? Se o produto original já veio com tanto defeito de fábrica, imagina o Bolsonaro da Shopee. Meu Deus. Já imagino o que a gente pode esperar. Vamos para o próximo do Distrito Federal, que é um sósia também, que se registrou como Alessandro Bolsonaro. Também é meio parecido, ele pode ter até um nome negado, porque o Ministério Público Eleitoral recomendou barrar o nome na urna dele por risco de induzir o eleitor ao erro. O apelido dele, sabe qual que é? Mito Uber. Vocês acharam aí? Eu quero saber se vocês estão achando também parecido. Vocês podem comentar aqui no chat enquanto eu estou trazendo, né, essas figuras. Até peço desculpas, né, para colocar esse tipo de figura aí na sua tela, né? Mas dizem que a eleição é festa da democracia e tal. Imagina você pegar carona com um motorista desse aí, né? Um motorista de Uber desse.
Na madrugada, hein? Você É perigoso. Um Uber Meu supostamente da democracia que acaba te levando aí para um desvio meio golpista. Mas, enfim. E aí tem uma criatividade assim. O próximo vocês vão ver quem é. O fã do Bolsonaro. Não, você não leu errado. Porque o fã do Bolsonaro, eu fiquei tentando decifrar, né? Será que é um erro de digitação, se é de propósito e tal? Mas eu acho que é porque ele não usa a palavra fã, né? Partindo de um bolsonarista, imagino que seja isso, fã, uma palavra ali que remete ao feminino, apesar, né, de fã ser usado para os dois gêneros. Ou então é porque ele não gosta do próprio nome, porque ele se chama Christopher Pereira de Almeida. Então, talvez ele seja melhor ali usar o fã do Bolsonaro. O crescimento mais impressionante é o da franquia dos Bolsonaros, né? O número de candidatos que usam esse nome do ex-presidente sem fazer parte da família cresceu 10 vezes desde 2018. E eu coletei alguns comentários nesses posts também, né? Lógico, quando eu estava pegando ali, porque eu fui no TSE, olhei um por um e fui olhar os comentários também nas redes. O Silas fala assim: se o ruim é original, imagina o fake. Aí tem o Marcão que fala: faltou a tornozeleira para ficar idêntico. O CLJ Batista: putz, jura que tem mais de um? E bom, aí eu vou trazer alguns também sósias que estão usando o nome do presidente Lula rapidinho. São 50 tons de Bolsonaro, né? 50 tons de um Bolsonaro. E aí, ao contrário, no caso do presidente Lula, diminuiu de 10 candidatos sem parentesco de 2018 para 8 agora. E aí é um cardápio mais gastronômico. Tem Lula da Tapioca, que a gente pode colocar aí na tela. Ele era Paraíba. E aí, já partindo para o nome do próximo, é o Lula Tio do Biscoito, em Minas Gerais. Veja só, Pedro Costa Júnior. Tio do Biscoito é bom. E aí, para fechar o de Lula, tem um candidato do PL em São Paulo, usando o nome dele, mas para dizer Dr. Célio Lula do Bem, né? Um médico que se auto-intitula doutor aí. É um bolsonarista, né? Que está se aproveitando de uma suposta aparência, né, semelhante à do presidente Lula. Eu não achei, mas enfim, está tentando usar também o nome dele para ganhar voto, mas de uma forma muito pejorativa. Enfim, só para fechar, nesse caso aí, a Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo pediu a impugnação, por entender que o nome é uma propaganda negativa, né, disfarçada. Eu não achei nem disfarçada, mas um juízo de valor na urna e um risco de confusão. E aí, Chico? Meu Deus do céu, eu estou aqui passado, né, com a loucura que é, principalmente daquele fã, porque o cara, ele é tão estúpido que ele não quer usar a palavra fã, porque ele acha que remete ao universo feminino. Vê que desgraça de criatura posta na terra. Posta na terra. Meu Deus do céu. Não, é uma coisa meio orgulho hétero, né? Tipo, tá com uma angústia ontológica hoje, né? Eu estou incomodado com esse tipo de gente que não agradece estar por aqui. É isso. A Maria Helena Schweitzer falou, masculinidade frágil que se chama isso. Pelo amor de Deus, cara. Tomara que não tenha nem o voto da mãe dele, que não merece. Agora, ô Chico, você que é o nosso decano aqui da mesa, né? Cobre eleições desde tempos atávicos, né? Muito experiente. Esse tipo de palhaçada sempre teve em eleições. Mas eu chamo a atenção para um ponto sério disso aí. Isso se tornou uma indústria, ficou uma coisa escala em massa depois da Lava Jato e do lavajatismo. É verdade. Porque ali vem o ódio à política, ali vem o chamado, né, a repulsa ao que é o sistema, que ninguém sabe direito, ninguém define direito o que é, e a aversão à política. Então abriu lugar para essas figuras folclóricas que vão chegar lá depois e votar contra... vai votar contra a escala 6x1, vai votar a favor da reforma trabalhista, né? Uma contra-reforma trabalhista, da Previdência, e por aí vai. Então tem uma seriedade atrás disso também, tudo, né, Gabi? Um efeito meio tiririca. Totalmente. Tiririca, só que pulverizado agora. Nessa eleição fugiu de São Paulo, porque já gastou aqui o eleitorado de São Paulo, correu para o Ceará, que é a terra dele, mas lá parece que ele não vai se criar, não, porque Ceará não tem besta, não. Boa, Chico. No Ceará não, né, Chico? Pelo amor de Deus. No Ceará não dá, né? Pelo amor de Deus. Mas é importante esse alerta, né? E também porque a política, né, enfim, e as eleições, esse espaço deveria ser um espaço para se discutir proposta, né? Melhoria para a população, e é lógico que eles estão usando isso para embaralhar mais ainda esse cenário. São figuras, alguns até são figuras populares ali, dos subúrbios, ligados à vida do povo. Só que
assim, eles são... É uma contradição completa. Assim, eles não respeitam o chão que pisam lá na periferia, vão para Brasília votar contra aquele povo. Exatamente. Votar contra o trabalhador, votar porque eles caem ali naquele... Centrão. No grande lobby, né, dos bancos, das empreiteiras, e vota contra o vizinho lá dele. Então, por isso que tem que prestar mais atenção. Verdade, esse é o ponto, né? Vamos seguir aqui trazendo o nosso convidado de hoje, o repórter Igor Melo, que está a posto para conversar com a gente nessa quinta-feira. Igor, boa tarde para você, bem-vindo. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, professor. Boa tarde, Chico. Boa tarde para nossa comunidade. Falar de assuntos cariocas aqui para variar um pouquinho, né? Muito bom. Cariocas, mas que a gente pode olhar para isso como um problema bastante nacional, né? Eu acho que o Igor está com uma questãozinha na internet, eu acho que a nossa equipe pode resolver isso e eu já vou trazendo a notícia, que é uma apuração de Igor Melo do nosso site, mas é um escândalo que ainda não terminou, né? O cenário eleitoral do Rio de Janeiro, a manchete da reportagem do Igor está aí na sua tela. Como todo mundo sabe, né, o ex-governador do Rio, Cláudio Castro, ficou inelegível depois do escândalo dos cargos secretos, né, que é o maior esquema de corrupção eleitoral da história do estado do Rio de Janeiro, que desviou mais de R$1 bilhão entre 2021 e 2022. Só que a mesma turma, né, do Cláudio Castro, envolvida nesse esquema todo, está bastante viva na política. Isso é muito preocupante. É uma reportagem do Núcleo Investigativo do ICL que mostra que 114 candidatos da disputa eleitoral do Rio de Janeiro receberam recursos do esquema de corrupção. E aí o Igor pode destrinchar essa reportagem que está completa lá no site do ICL Notícias. Igor, mas explica pra gente o que você descobriu nessa história. Gabi, como você estava falando, é a volta dos que não foram, porque esse... é o maior escândalo de corrupção eleitoral da história do Rio de Janeiro e talvez da história do Brasil, pelo volume, pela quantidade de pessoas e tudo mais, e que não teve nenhuma consequência concreta, criminal ou alguma coisa do tipo para ninguém. É assim, uma coisa escandalosa. E essa impunidade faz com que essas pessoas, muitas delas, não vou dizer todas, né, porque dentro desse universo tinha gente que de fato trabalhou, mas era uma minoria. Mas que muitos desses 114, sem dúvida alguma, eram cabos eleitorais contratados com dinheiro público, talvez funcionários fantasmas, etc. Essas pessoas se sentem autorizadas a estar nas urnas de novo, tá disputando o voto do eleitor, que não sabe disso, porque, como o nome já diz, eram cargos secretos, e que podem se eleger. E a gente tem de tudo, de deputado de mandato, a mulher de deputado, até pessoas desconhecidas que são provavelmente, né, cabos eleitorais ou apaniguados de alguma forma de políticos mais importantes do Rio. Então a gente traz, inclusive, na matéria do nosso núcleo investigativo, todos os 114 nomes. Tem lá uma tabela, se o eleitor do Rio quiser consultar para ver esse cara que eu estou pensando em votar, ele tá ali, pode consultar que está na matéria. Mas a gente também tem um recorte importante, que eu acho que a gente tem a tabela aí, que é sobre os partidos, né? Porque essas 114 pessoas estão espalhadas por 20 partidos, mas quando a gente olha o padrão disso, ele é muito revelador sobre como está a política do Rio e do Brasil hoje em dia. Se a gente puder botar aí o quadro que está na reportagem. Só um minutinho que a gente já vai atrás aqui, Igor. Enquanto você continua a explicação aqui, a equipe ainda não tem em mãos, mas pode seguir. Ah, sim. Não, tudo bem. Vamos lá, então. Para o nosso eleitor saber, para o nosso eleitor e nosso público saber, né? Está em 20 partidos, como eu falei, mas são praticamente todos partidos de direita ou extrema-direita. Sim, com qualquer critério que você pegue, de maior número de pessoas, maior valor recebido por essas pessoas, está lá no topo o Avante, o Solidariedade, o PL, né, do seu Flávio Bolsonaro e do seu Cláudio Castro, enfim. Esse é o universo que a gente está lidando aqui, que é essa união de extrema-direita mais centrão que a gente vê fazer tanta coisa na política brasileira. E a gente conta um pouco alguns casos, né, alguns causos também, de pessoas de destaque dessa lista. E, assim, como eu falei, tem esse padrão, tem de todo tipo de gente, desde a pessoa desconhecida, que é uma pessoa do povo, como o Chico estava falando, os candidatos que usam nomes inusitados, esse mesmo perfil de gente do povo, que às vezes é colocado ali para ser cabo eleitoral de algum candidato, ou para ser fantasma e devolver ali numa rachadinha, como a gente teve denúncias também,
até pessoas muito poderosas da política brasileira, da política do Rio também, como é o caso do deputado estadual Fred Pacheco, que vem a ser irmão gêmeo do Márcio Pacheco, que era deputado estadual, é o padrinho político do Cláudio Castro, é o cara que lançou o Cláudio Castro na política, e hoje é presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio, que é quem fiscaliza as contas públicas do Estado. Então, assim, é isso que a gente está falando, basicamente, e esse caso explica um pouco por que nunca deu em nada. Porque se quem está fiscalizando tem um irmão gêmeo que recebeu uma baba, mais de 100 mil reais do esquema, fica difícil você achar que as autoridades vão se mover para fazer alguma coisa de fato, né? Isso só para dizer aqui que enquanto o Igor estava falando, né, a nossa equipe tenta pegar aqui pelo menos uma imagem para se ter ideia do que estava se falando. É muito fácil fazer essa pesquisa dos candidatos que tiveram nas folhas secretas, porque tem ali as 12 páginas, mas é muito fácil de passar, de interagir aqui com essas informações, com essa documentação, na verdade, né, que o Igor Melo esmiuçou. Eu imagino o trabalhão que deu para ele fazer isso. Né? Sim. O Igor, né, tem feito uma radiografia, assim, nem radiografia, acho que é anatomia. Do que significa um governo Cláudio Castro, né? Esse governo, veja os candidatos que estiveram nas folhas secretas. Tá tudo isso, aí você pode colocar na busca ali ou então ir passando de página em página, né? Mas a gente tem um outro quadro também na matéria, que é o dos partidos, que é esse que eu queria que a gente visse. É o que está logo abaixo. Porque ele dá bem a ideia da penetração em cada legenda, que é bem importante para a gente entender. Porque desses 114 candidatos, tem 9 em partidos de centro-esquerda. Todos os outros 6 estão em partidos de direita e extrema-direita. O Avante, o PL na frente, né? Isso. Sim. Isso não é à toa, assim, sabe? Isso tem um motivo, que era o grupo político de sustentação do Cláudio Castro, né? Que hoje está representado na candidatura do Douglas Ruas aqui no Rio. E assim, acho que esse quadro era importante para mostrar isso. Mas a gente tem um outro quadro também, que eu pedi para o pessoal preparar, que é para dar uma ideia do tamanho desse escândalo. Temos. Para o nosso público entender como é absurdo que nada tenha acontecido, né? Como vocês veem aí. Até por conta de um errinho que o Ministério Público Eleitoral cometeu, se popularizou a ideia de que foram 27 mil contratados no total. Mas, na verdade, foram 27 mil no CEPERJ. Se a gente pegar o pessoal da UERJ também, a gente tem quase 50 mil pessoas contratadas em cargos secretos, com dinheiro público, algumas delas ganhando 35 mil reais por mês, que era o salário mais alto que a gente tinha, né, a bolsa mais alta da UERJ, totalizando aí, como vocês estão vendo, quase 50 mil pessoas contratadas dessa forma. Por isso que eu acho que a gente pode dizer que é o maior escândalo de corrupção eleitoral da história do Rio e talvez do Brasil. Esse esquema movimentou em pouco mais de um ano e meio 1,3 bilhão de reais, com B de bola. E aí a gente tem, além de tudo, um fato, né, que é bem sui generis desse esquema do Rio, que eram os saques em dinheiro vivo na boca do caixa. Aquele esquema família Bolsonaro de lidar com dinheiro. Só no caso do CEPERJ, onde isso foi documentado com números, a gente teve quase 250 milhões de reais sacados em espécie. Na UERJ isso também aconteceu e inclusive gerou um alerta do Banco Bradesco, que é o banco que faz o pagamento dos salários, né, das remunerações do governo do Estado do Rio, para que a UERJ fizesse alguma coisa, porque também estava uma prática generalizada e a gente nem sabe qual é o valor no caso da UERJ. Mas assim, foram 250 milhões de reais que circularam em dinheiro vivo às vésperas da eleição de 2022 no Rio de Janeiro. É disso que a gente está falando. Aí é o quadro dos partidos, né, que eu estava falando antes, como vocês podem ver aí. E, para finalizar, Gabi, tem um fato muito importante. Diante desse número que a gente está vendo, desses números que a gente mostrou agora, imagino que o nosso público pense, né? Bom, isso tem que ter dado cadeia para alguém, né? Se você desvia 1,3 bilhão dos cofres públicos, contrata quase 50 mil pessoas de uma maneira completamente ilegal, tem fartas provas de rachadinha, de contratação de funcionário fantasma, de contratação de cabo eleitoral, de parente, de tudo que vocês possam imaginar. Isso tem que ter dado cadeia para alguém. E eu vou dizer, não deu cadeia para ninguém. A gente só tem 2 investigações que geraram denúncias do Ministério Público até hoje por conta do esquema do CEPERJ e da UERJ, que são 2 casos laterais que inclusive eu e o meu amigo Rubem Berta, que revelou esse escândalo junto comigo no portal UOL, são denúncias basicamente baseadas nas nossas matérias. É o caso de um procurador da UERJ que conseguiu empregar
18 pessoas ligadas a ele, a mulher, os parentes da mulher, até o personal trainer que estava empregado na UERJ, desviou, essas pessoas receberam no total 6 milhões de reais e houve uma denúncia do MP, e um caso de 3 amigos do senador Romário, 2 ex-jogadores, o Chico deve lembrar, lembra do zagueiro Fábio Braz? Chico? Claro. Que jogou no Vasco, no Corinthians? Sim. Então ele é um deles. O Fábio Braz, um outro ex-jogador e um ex-fisioterapeuta, também amigo do Romário, parça do Romário, que foram contratados na UERJ. E a gente tem, nesse caso específico, o primeiro caso de BBB de funcionário fantasma da história do Brasil. Porque o Fábio Braz, ele, enquanto recebia dinheiro da UERJ, ele participou de um reality show da Record, o reality show A Ilha da Record. Ou seja, ele estava sendo flagrado 24 horas por dia, filmado sem trabalhar. Na UERJ, que era o que ele devia estar fazendo, ganhando uma excelente bolsa para estar nesse programa. Então, assim, é o primeiro caso de fantasma BBB da história do Brasil, provavelmente, sabe? Pô, o cara é muito cara de pau, né? Ele vai para um BBB ainda, né, cara? Pago ali pelo Estado. Esse caso desses funcionários do Rio me lembra muito, desde que o Igor e o Rubens Berta trouxeram a história, um caso aqui de São Paulo chamado o escândalo do Banezé, que era um apêndice do Banespa que o governo Quesse e o governo Fleury usavam para empregar muita gente. Só que, ao contrário do Rio, pelo menos aqui, muitos deles trabalhavam mesmo. Era uma falcatrua a forma de contratação, mas muita gente trabalhava. No Rio é muito cara de pau, a coisa é feita assim. E era também muita gente aqui em São Paulo, era por volta dos 40 mil funcionários. Mas tinha alguma, digamos, alguém limpava um banheiro ali, alguém datilografava, que era o caso da época, uma ficha de um funcionário, fazia alguma coisa, movia alguma palha. Nesse caso do Rio o zagueiro que vai pro BBB. Pô, o zagueiro amigo do Romário, pelo amor de Deus. Cariocas diriam que é um esculacho. Né? Um esculacho. Esculacho. Essa é a palavra, Gabi. Só para complementar essa questão, o Rio vai ter um papel importante nas eleições agora, né? Lembrando aqui do Trajano, a gente está falando de mesa redonda aqui, né? Sim. Que é um carioca raiz e um tijucano, acima de tudo, raiz. Né? Assim como o Igor. Exatamente. Ele costuma dizer que o Rio de Janeiro começou... Gabi, tijucano não, me respeita. Perdão. Aqui, é verdade. Ele costuma dizer... Tijucano não, eu sou um pouquinho mais de longe. Tijucano é o Bernardo Cotrim, é verdade. O tijucano, Trajano, ele diz, Gabi, que o Rio deu errado quando eles preferiram o Moreira Franco, o Gatinho Angorá, ao Darcy Ribeiro nas eleições de 86. Essa foi a hora da desgraça. Depois dali foi tudo ladeira abaixo, né? E por que o Rio vai ser importante agora, Chico? Porque o Rio é o lugar da família Bolsonaro, do clã Bolsonaro. Bolsonaro ganhou nas últimas eleições com uma boa diferença no Rio de Janeiro. E essa diferença agora ela pode ser revertida, e ela tende a ser revertida, porque o Bolsonaro não vai ter palanque no segundo turno. Porque não haverá segundo turno, de acordo com as pesquisas, o Freixo vai levar no primeiro turno. E quem está no palanque do Freixo é o presidente Lula. Os candidatos bolsonaristas sequer são competitivos para chegar no segundo turno. Então a diferença entre Lula e Flávio agora, ela tende a ser bastante reduzida no Rio de Janeiro. Isso vai ser um ponto importante nessas eleições. Igor, obrigada por vir detalhar aqui sua reportagem, mas eu vou recomendar que todo mundo leia no nosso site, porque ela está bem fácil de esmiuçar. O Igor deixou muito acessível muito bom. Todas essas informações. Valeu, meu querido. Obrigada. Valeu, gente. Até a próxima. Vamos nos falando aí. Vamos nessa. Valeu, querido. Você falou Freixo, na verdade, o Eduardo Paes, não é isso? Eu falei Freixo, desculpa, foi um ato falho, né? É o Paes. O Freixo foi candidato em eleições anteriores. Paes. É que está liderando as pesquisas para ganhar no primeiro turno. É isso. Paes. Trazendo mais informações aqui no N2. Bruno Concílio de volta. Gabi, vamos começar falando da sabatina do Tarcísio de Freitas. O governador de São Paulo minimizou o fato de partidos do Centrão ficarem neutros na disputa presidencial. O encontro foi promovido pelo Valor em parceria com o Globo e a rádio CBN. De acordo com o Tarcísio, os partidos priorizaram a eleição para a Câmara dos Deputados. O Tarcísio defendeu ainda as urnas eletrônicas, mas reforçou o alinhamento com o bolsonarismo ao defender impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. E agora vamos falar sobre um personagem bem conhecido da extrema-direita, o senador Magno Malta. O Ministério Público do Distrito Federal entendeu que houve vias de fato, uma contravenção penal
no episódio em que o senador do PL foi acusado de dar um tapa numa técnica de enfermagem durante um exame em maio de 2026. Em documento enviado ao Tribunal de Justiça, o Ministério Público ofereceu um acordo para que o caso não se transforme em processo penal. A proposta é que o senador preste 45 horas de serviço à comunidade ou que pague R$6 mil em até 3 parcelas a uma instituição que não foi indicada ainda. Em nota, a defesa do senador informou que ele não vai aceitar o acordo. Gabi, é com você. Obrigada, Bruno Concílio. Até amanhã. Boa noite para você. E hoje é quinta-feira, vou anunciar aqui programa de Roberta Garcia. Aproveito para fazer a pergunta aqui para quem está nos acompanhando, se você se lembra em quem você votou para deputado e senador. Olha quem é o convidado da Roberta hoje. Nossa, craque absoluto. Craque absoluto. Jorge Misael, camisa 10, sabe tudo de Congresso, de funcionamento de Congresso, é o cara. É nosso cientista político favorito, inclusive, aqui no Muito bom, maravilhoso. No N2. Saudades dele, entrando sempre mais elegante possível, sim, explicando ali Mas... todos os regulamentos, as regras, como funciona o Congresso, o que aquilo resulta na vida prática do dia a dia. Eu acho que é a primeira eleição, talvez, em que se fale tanto na escolha do Legislativo. Então, o Jorge Misael vai trazer esse assunto, a gente vai entender como é que o Congresso é uma peça-chave nos rumos do país, nas decisões que são tomadas. Então, vale muito a pena acompanhar. Só lembrando que o canal da Roberta é que transmite o Papo de Preta Progressista. Então, você vai lá em @pretaprogressista, segue o canal da Roberta, é um programa da nossa incubadora do ICL, mas você segue o canal para poder acompanhar essa conversa, que a gente também transmite aqui nos nossos canais do ICL. Muito bom. Muito boa a sacada do programa, do nome, né? 3 P's, né? Papo Preta Progressista. Grande sacada, né? Roberta. Maravilhoso. Vamos trazer também o resultado da nossa enquete? Não acabou ainda, hein, gente? Vamos ver o que o pessoal votou aí. Qual o maior mico de Flávio Bolsonaro? Nessa campanha, 51% votaram ato esvaziado em Copacabana. Acho que foi o mais simbólico de todos, né? Porque foi o primeiro ali na largada. A abertura, né? Já aquele fiasco, aí pega mal. Desanima os próximos já. Já pode ter desanimado de BH, aqui em São Paulo incentivou as pessoas a irem para as urnas. Então, imagino que sim, imagino que seja por aí mesmo, Pedro. Bom, meninos, muito obrigada por hoje. Amanhã estaremos de volta aqui no nosso N2. Obrigada, Pedro. Sempre um prazer ter você com a gente. Prazer é todo meu, nossa luminar Gabi. Chico Sá, obrigada, meu querido. Ô, querida, amanhã é o velho sextor. Tamo juntos. Amanhã tem Jurubeba. Venham, o bicho pega. Amanhã o bicho pega. Valeu, pessoal. Boa noite, até amanhã. Dólar, bolsa e a taxa de juros. Essas 3 variáveis costumam oscilar muito em períodos de eleições. Mas eu não tenho investimentos, não preciso me preocupar com isso. Você tem algum negócio? Você tem um comércio? Você é impactado pela inflação, seja dos alimentos ou dos aluguéis? Todo mundo tem que se preocupar com o que acontece. O problema é que os bancos não estão nem aí para isso. Eles querem tocar o terror mesmo para você, inseguro, fazer o que ele manda e ele ganhar muito dinheiro. A gente vai te ajudar com isso e vai dar uma aula gratuita no dia 27 de agosto, quinta-feira, às 8 horas da noite, explicando o que fazer nesse período conturbado das eleições. Se chama o Guia do Investidor para as Eleições. E é uma aula para todo mundo poder entender, seja você um especialista, seja você uma pessoa completamente leiga. Eu brinco, né, de 12 a 90 anos de idade, talvez até um pouco mais de 90, porque eu tenho alunos com mais de 90 anos, todo mundo vai conseguir entender o que eu vou explicar. A gente se encontra dia 27. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.